superintendente executivo exclusivo para a construção civil, Cláudio, que é Gilberto, que também aí está presente aqui conosco. Gilberto, que vai capitaneia esses negócios da construção civil aí do interior do estado de forma mais próxima. E na capital, o Dácia, né, o João Carlos Dácia, que você já teve a oportunidade também de conhecer. Ele está em férias. Matheus me falou até que ele estaria entrando aí, eu ainda não consegui localizar se ele nos escuta, mas ele está em férias. E o Bruno, que é o superintendente executivo de habitação aí da capital, que está, inclusive, respondendo pela superintendência de rede, que também está aqui com a gente. Então, essa é a rede negocial da Caixa aí no estado da Bahia. Nós estamos totalmente envolvidos, né? A Caixa tem sido uma protagonista aí nesse momento tão difícil, né? Que a gente vem passando com a pandemia do coronavírus. A gente tem apresentado aí, nossas equipes estão fazendo um esforço grande para fazer o atendimento dos benefícios, do auxílio emergencial, e também estamos com um olhar nesse segmento dessa indústria da construção civil que é tão importante para a economia do nosso país. Então, um esforço grande aí para que a gente temos assinado diariamente contratos de habitação, contratos de PJ, contratos com os clientes de vocês, pessoa física, para que a gente continue movimentando a economia através dessa indústria tão importante. E a gente está aqui junto com o Matheus, né, que vai apresentar todo o pacote de valor que a Caixa disponibilizou nesse momento também para o segmento da construção civil, mas já ficar à disposição aí de todos vocês. Nosso intuito é estar cada vez mais próximo desse segmento, atender da melhor forma possível e poder aí juntos, né? Acho que esse é uma construção que é feita a muito mais do que 4 mãos, da gente atravessar esse momento, nos fortalecer e aproximar ainda mais a Caixa Econômica do segmento da construção civil. Então, muito prazer, obrigada pelo convite, Cláudia, é um prazer estar aqui com vocês. Certamente, em breve, a gente vai poder estar pessoalmente aí e a gente poder se aproximar. Já tenho aí um contato de algum tempo com o Carlos Henrique, né, que além de ser uma pessoa que é próxima da gente, da Caixa, aí, também como cliente na construção civil, quando eu estava lá no interior de Pernambuco, e através também dele aí tem o meu telefone, você está com o meu celular, já coloco à disposição de você poder divulgar e a gente poder estreitar ainda mais essa relação. Então, obrigada. Obrigado a você, Simone. Pelo pronto atendimento aí para a gente era muito importante que aquelas mudanças aconteceram justamente no início aí dessa pandemia, ficou aqui os nossos associados meio sem saber aí o que estava e como estava a estrutura. Eu vou pedir agora a Matheus para falar com a gente. Acho que o Matheus tem muita coisa para falar. Tem as medidas mitigatórias que saíram na semana passada, tem uma campanha, acho que tem muito assunto e pode interagir com a gente para tirar muitas dúvidas aí do que foi anunciado recentemente. Por favor, Matheus. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Simone, aí pela apresentação da rede. Eu que fui da rede durante 19 anos aí na minha carreira na Caixa. A gente sabe o quanto que esse movimento foi importante nesse novo modelo de varejo para estar muito mais próximo de vocês, para poder atender vocês de uma maneira muito mais qualificada e especializada. Então, um modelo que veio para ficar, profissionais altamente qualificados, que vão estar muito mais próximos dos clientes e vão dar muito mais celeridade aos negócios como um todo. Então, a Simone está à frente desse time todo do Nordeste aí, ao lado dos superintendentes regionais. Eles fizeram uma revalida e uma qualificação de todos os profissionais em 2020. Então, vocês podem ter certeza que vocês estão aí com os melhores profissionais para atender vocês. Aproveitem, porque são profundos conhecedores dos produtos, processos e serviços da Caixa. Parabéns, Simone, aí também pelo desafio, tá? Boa sorte. E se precisar da gente aqui na habitação, pode contar. Obrigado, Carlos Henrique, também aí, representando a construção civil, representando o CEBIC. E eu acho que o Carlos Henrique aqui, o Cláudio, juntamente com você, eu acho que vale a pena uma menção, não só por defender os interesses da construção civil do Nordeste, né, mas como os interesses da construção civil do Brasil como um todo. Vocês são defensores de
processos, defensores de medidas que estão sempre nos ajudando a tomar decisões que engrandecem o setor da construção civil. Isso que é muito bacana. Essa via e esse canal aberto que a gente tem com vocês tem feito com que a Caixa dê passos cada vez mais largos no sentido de ser o principal player, não só em volume, mas em qualidade também do atendimento para a construção civil. Então, eu queria agradecer vocês aí, e todo o setor, e os empresários que estão participando também com a gente dessa reunião. E só para quebrar um pouquinho o protocolo, antes que eu comece a falar, eu queria que os profissionais da habitação, que estão fazendo parte também dessa reunião, que rapidamente se apresentassem. Eu estou vendo o Pedro aí, o Alexandre, e o pessoal só abrisse o áudio aí, o vídeo, e se apresentasse, que aí eu já começo, logo após a apresentação deles, eu já começo a fazer a minha. Bom, vamos lá então. Vou começar por aqui. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer enorme, uma série de amigos aqui que eu estou tendo a oportunidade de rever, velhos de guerra como o Giba aí, junto, turma. Meu nome é Alexandre, estou atuando como superintendente nacional aqui da área de habitação pessoa jurídica. Também conforme o Matheus aí, 20 anos de Caixa, dos quais 14 também foram na rede. Então, tenho aí um enorme orgulho de estar sempre podendo apoiar, né, a rede naquilo que for necessário para o melhor atendimento aos clientes. Então, desejar aí um bom restante de ano e muita saúde para todos nós. Valeu. Vamos lá, Pedro. Boa tarde a todos. Boa tarde, Matheus, Alexandre. Boa tarde a todos os colegas da rede, todos participantes da ADEME, em nome de Cláudio Cunha. Sou aqui da GEAB Salvador, da Gerência de Habitação, e parabenizo a iniciativa e coloco à disposição aqui para o que for necessário, num momento tão especial. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, Gilberto. Estão vindo? Sim, tudo certo, Gilberto. Gilberto, eu estou aqui superintendente executivo de habitação da Norte e Sul da Bahia. 38 anos de Caixa, já ingressei, depois da Gerência Regional de Pessoa Jurídica, já ingressei no segmento da construção civil em 2009, desde a implantação do Minha Casa Minha Vida. Estou aqui à disposição de vocês, dos construtores, já tenho um bom relacionamento aí, Carlos Henrique, o pessoal da ADEME, então estamos aqui à disposição. Um abraço. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Bruno, superintendente de habitação, aqui responsável por Salvador e região metropolitana. Parabenizar aí a iniciativa da ADEME, na pessoa de Cláudio Cunha, e me colocar à disposição aqui também na superintendência. A gente está envidando todos os esforços para atender tanto os clientes pessoa jurídica, como também na coordenação das agências do atendimento às pessoas físicas, né? Mantendo aí o máximo da normalidade. Se precisar, estamos à disposição. Bom, boa tarde a todos. Matheus, Simone, boa tarde, Cláudio, aí é um prazer, valeu aí pelo convite, a iniciativa, Carlos Henrique, amigo aí de muito tempo também, um abraço, estamos juntos cuidando aí desse interior do estado, tá? Contem comigo. Valeu, obrigado aí, prazer em vê-lo. Vamos lá, Cláudio, posso começar? Bom, primeiramente, só para repassar aí medidas importantes que a Caixa tomou, não só no que tange a habitação, a Caixa hoje ela disponibilizou recursos para todos os segmentos da economia, né? Quando a gente anuncia aí um pacote de benefícios, que o presidente Pedro sempre vem reforçando, a gente está falando em torno de 154 bilhões que a Caixa disponibilizou para a economia. Em linhas como capital de giro, por exemplo, nós disponibilizamos aí 60 bilhões para capital de giro. Compra de carteira, em torno de 40 bilhões de reais, quando a gente fala de compra de carteiras de crédito e de outras instituições, parceiros. Em torno de 5 bi para Santas Casas, a gente tem uma linha de crédito que é o Caixa Hospitais, que a gente está disponibilizando aí mais de 5 bi para Santas Casas nesse momento tão importante da economia e principalmente voltado à saúde.
crédito agrícola, 6 bilhões de crédito agrícola, e completando todo esse pacote, o crédito imobiliário. Nossas projeções aí são que essas medidas, elas projetem aí uma injeção na economia de em torno de 43 bilhões de reais. Esse pacote de medidas aí, juntamente não só com o valor, vem com taxas de juros, não na habitação, mas nos demais segmentos, com taxas de juros diferenciadas. Então, é importante aí que vocês consultem o portfólio de produtos da Caixa, e com certeza alguma dessas linhas de crédito pode fazer aí a diferença no dia a dia de vocês. Fazendo um overview aí do que foi implantado já nesses últimos dias, vamos dizer aí desde o dia 16 de março, quando a gente começou um trabalho mais forte aí de isolamento social e que a pandemia, de fato, ela se instalou aqui no nosso país, de imediato, a gente criou a pausa de 90 dias no pagamento das prestações. Hoje nós já temos aí mais de 1.700.000 contratos pausados, ou seja, o nosso cliente ele tem aí um fôlego de 90 dias, voltando a pagar sua prestação só depois de julho, para que ele passe por essa travessia com inúmeras preocupações, mas que uma delas não seja o pagamento da sua casa própria nesse primeiro momento. Nós ampliamos também uma medida importante do setor, só reforçando que essa pausa nossa de 90 dias é através do aplicativo, do Habitação Caixa. Então, um aplicativo nosso está sendo extremamente utilizado e todo o maior volume de pausa é pelo aplicativo. As pausas pelo 0800, o volume é muito pequeno, porque o aplicativo tem resolvido muito o problema do nosso cliente. O setor também, aí, através das agendas que a gente fez, pedia muito que a gente aumentasse a reserva orçamentária de 5 para 10 dias. E aí a gente acatou esse pedido do setor, então hoje as reservas são de 10 dias, para recursos aí nas contratações do Minha Casa Minha Vida, prorrogáveis por mais 10. Isso fez com que aquele retrabalho de, às vezes, você faz uma reserva, chega na hora da assinatura do contrato, a reserva caiu, essa prorrogação de 10 dias por mais 10 deu um conforto maior no que tange ao processo de assinatura. Outro ponto importante também, a gente flexibilizou a atualização da certidão de ônus reais somente no ato do registro. Então, a certidão está vencida durante o processo, você só vai renovar a certidão no ato do registro. Isso também parece que não, mas evita do cliente na agência, evita da agência ligar para o cliente, pedir para renovar a certidão e depois no ato da assinatura renovar novamente. Então, são pequenas medidas que estão otimizando o nosso atendimento junto aos clientes e melhorando a nossa esteira de atendimento junto à população. A gente também possibilitou reavaliar por mais 60 dias as análises de risco, então elas tinham uma validade aí de 120 dias, a gente prorrogou por mais 60 as novas avaliações, então as avaliações hoje têm um prazo de 180 dias. Prorrogamos também o laudo de avaliação de imóveis por mais 60 dias, então só para reforçar, são medidas que fazem com que você não precise se preocupar nesse momento com o processo, porque nós esticamos o prazo de muitos dos nossos documentos para que evite esse retrabalho de todo mês está tendo que renovar, ou laudos vencerem rapidamente, precisar de engenheiro novamente na obra ou no imóvel para testar. Recepção do documento digital, nossas VIAPs também estão fazendo atendimento através de documentos digitais, atendimento remoto. Então, são algumas medidas na pessoa física que com certeza, muitas delas couberam aí na linha de atuação de vocês. Na pessoa jurídica, a gente também já havia implementado a pausa de 90 dias nas prestações, a inclusão do valor do terreno doado pelo poder público como contrapartida da pessoa física. Eu queria que o Alexandre já deixasse no oxigênio esse item especificamente, porque ele traz um ganho, a gente debateu isso muito numa reunião sexta-feira com a CEBIC, mas ele traz um ganho de valor de entrada para o cliente pessoa física. Então, você que acompanha aí, que tem algum empreendimento
com um terreno doado pelo poder público, vale a pena entender no detalhe, porque essa medida é bastante significativa no desligamento das unidades. Nós também ajustamos os planos de vendas dos empreendimentos, ou seja, nós demos liberdade para a construtora ajustar o plano de venda sem custo. Muitos dos planos de venda fazem parte de cláusulas suspensivas, e isso a gente entende que é importante nesse momento que as vendas tendem a cair, né? Num percentual aí que tomara que não muito significativo, mas tendem a cair. Prorrogamos a validade das avaliações, e olha o impacto: avaliação de engenharia, do jurídico, do risco de crédito, dos valores das unidades e também das cláusulas suspensivas. Quem cuida muito, e vocês devem ter o conhecimento muito do operacional dos empreendimentos, das construtoras de vocês, sabe o tanto que isso é impactante, Cláudio. São medidas que, ao longo do empreendimento ou até mesmo do projeto, vão tomando tempo e fazendo com que o lançamento ou o projeto demore um pouco mais para sair por conta de coisas que vão vencendo ao longo da esteira. E essas nossas medidas dão tranquilidade para que vocês não pensem tanto na burocracia, e sim na parte negocial, nesse momento que a gente precisa colocar aí novos lançamentos ou desligar aqueles que já estão, de fato, prontos para o desligamento. Também fizemos aí a liberação de parcelas das obras sem vistoria física nas operações de FGTS e SBPE. Isso também é um ganho muito grande, então a gente está liberando parcelas sem vistoria física nesse primeiro momento. Todas as nossas GEABs já estão aí treinadas e capacitadas para esses procedimentos operacionais. Recentemente, agora, semana retrasada, né, semana passada, que a gente começou a divulgação mais massificada, nós implementamos a carência de 180 dias nos novos contratos. Essa talvez seja a grande medida para o setor, onde a gente dá tranquilidade para o cliente, pessoa física, está fazendo o seu planejamento de pagar a sua primeira prestação só no mês de dezembro ou janeiro. Se ele financiar em maio, ele vai pagar só em dezembro. Se ele financiar em junho, ele vai pagar só em janeiro a primeira prestação. Durante esse período, o cliente só paga seguro e taxa de administração. Então, é uma redução muito grande no valor da prestação, que ele pode estar fazendo o planejamento sem se preocupar nos próximos 6 meses com o pagamento dessa prestação habitacional. Também criamos a possibilidade do pagamento parcial dos encargos por 90 dias. O cliente ele pode optar por pagar o seguro, a taxa de administração e mais um valor mínimo que ele julgar necessário de prestação. Ele tem essa liberdade também. Fizemos nas construções individuais a liberação de até 2 parcelas da construção individual sem vistoria. Aquela pessoa que está construindo por conta própria também tem a condição de ganhar liquidez aí e continuar a sua obra antecipando 2 parcelas. Criamos também criamos na segunda-feira passada, e essa segunda e hoje a gente colocou no aplicativo, na Habitação Caixa, a negociação dos contratos em atraso de 61 a 180 dias. O cliente pode entrar no aplicativo, optar pela incorporação dessas prestações em atraso no saldo devedor e pausar por 90 dias. Nós temos aí inicialmente um volume de 230 mil clientes que podem fazer uso dessa opção. Por 90 dias aí, colocar seu contrato em dia, incorporando a prestação no saldo devedor e pausando por 90 dias. Essa, Cláudio, eu já peço para você e para o Carlos Henrique aí, estou citando o Carlos Henrique porque é uma parceria que a gente tem também lá na CEBIC, mas que vocês dois, como grandes representantes das entidades, nos ajudassem a dar uma divulgação mais firme em relação a isso. Então, é uma medida importante para a nossa carteira habitacional e principalmente para o nosso cliente que está com a prestação em atraso no momento. Quem fez aí uma liberação a semana passada para aquele cliente que já tinha feito a opção de amortização com parte do fundo de garantia, ele não estava conseguindo pausar a prestação. A partir da semana passada, a gente autorizou e quem estava pagando a parcela
com uma amortização de fundo de garantia também vai poder fazer essa pausa. São muitos clientes nessa situação que hoje também podem fazer uso dessa possibilidade aí de pausa por 90 dias. Medida extremamente importante para o setor também é a entrevista com o cliente por meio de canais eletrônicos e digitais. Hoje, o nosso cliente, tanto o CCA quanto a agência, pode fazer entrevista habitacional via Zoom, via WhatsApp, via Teams, via Skype, qualquer mecanismo aí eletrônico ou digital, o nosso gerente ou o empregado do CCA vai poder fazer essa entrevista habitacional, que para nós, normativamente, no período da pandemia, ela tem respaldo normativo. Então, era uma medida também que o setor nos cobrou, por conta da inviabilidade aí, ou um atendimento mais reduzido nas nossas agências, uma vez que as agências estão priorizando mesmo os atendimentos essenciais voltados ao cidadão, fundo de garantia, PIS, seguro-desemprego, o atendimento também ao saque emergencial. Então, essa entrevista, através dos meios de canais eletrônicos e digitais, é de suma importância para a continuidade aí das contratações habitacionais. E também outra grande medida que a gente anunciou hoje é a validade das avaliações de risco de crédito pessoa física que estão vencidas de 16 de março para cá. Então, se a gente tem uma avaliação de crédito vencida dia 16 de março, ela tem validade por mais 60 dias. Ou seja, a agência ou CCA é só chegar lá e fazer a contratação com o código dessa avaliação, porque esse código sofreu uma prorrogação de mais 60 dias. Era um pedido aí, né, para que evite o cliente de levar a documentação novamente na agência, de ter que renovar a sua avaliação pessoa física. A gente conseguiu internamente aqui essa aprovação e hoje está válida aí, a partir de hoje, para os CCAs e para as agências poderem fazer uso dessa prorrogação também para as avaliações de risco de crédito que estão vencidas a partir de 16 de março. Na pessoa jurídica, e aí eu vou entrar um pouquinho mais superficial nas nossas implementações, e aí vou passar a palavra para o Alexandre, que o Alexandre vai fazer um detalhamento maior, que eu acho que vai enriquecer demais o nosso bate-papo. Mas na pessoa jurídica a gente também entrou com carência de 180 dias para início de obra e para iniciar a amortização da dívida das obras concluídas. Nós também entramos com antecipação do financiamento PJ, num valor equivalente a 3 meses do cronograma de obras a executar. Eu estava conversando até antes do início dessa reunião com o Cláudio, e aí eu queria que o Alexandre descesse bem no detalhe, que parece que é uma das principais dúvidas aí dos nossos clientes, essa antecipação dos 3 meses. Nós também estamos liberando aí recursos do PJ que não foram utilizados pelas construtoras nos últimos meses, e a gente tem algumas alternativas para dar liquidez com esse recurso para as construtoras nesse momento de pandemia e de desaceleração da economia. Estamos dando possibilidade de prorrogação do cronograma físico-financeiro das obras e também do pagamento parcial dos encargos por 90 dias. Então, a construtora que quer pagar aí parcialmente as suas prestações nos próximos 90 dias também tem essa opção. E, por fim, aí, outra medida importante de liquidez para lançamento de empreendimentos é a antecipação de até 20% do financiamento nos novos empreendimentos. São medidas extremamente importantes e impactantes, que têm sido muito bem acolhidas e utilizadas de uma forma analítica, vamos dizer assim, pelo setor. O setor tem feito uma avaliação de qual dessas medidas ou de quais dessas medidas cabem em uma obra ou em outra, porque muitas delas têm aceitação em um tipo de empreendimento e não tem no outro, dependendo talvez da fase que o empreendimento está ou da forma que o empreendimento está sendo colocado dentro da construtora. Então, antes de passar para o Alexandre, que a gente orienta vocês, que em cima dessas medidas analisem
quais delas são mais impactantes nesse momento. Nem todas, talvez, caibam no empreendimento, mas muitas delas podem ser utilizadas de forma a dar mais liquidez e garantir com que vocês preservem os empregos e mantenham os ritmos das obras. Essa é uma das nossas principais intenções aí, é a garantia do emprego e a manutenção do ritmo das obras, para que o que estava no pipeline das construtoras possam ser entregues no prazo estipulado por vocês no planejamento de 2020. Vou passar para o Alexandre aqui. Eu dei uma visão mais geral aí, espero que vocês tenham anotado alguns insights. São ações que estão sendo divulgadas de forma intensa na mídia, né? E muitos de vocês já conhecem todas elas, mas sempre é bom a gente estar reforçando aí o que a gente tem de importante de medidas para o setor da construção civil. Vou passar para o Alexandre, depois do Alexandre a gente abre para perguntas, tá bom? Cláudio, obrigado aí, vou passar para o Alexandre. Bom, boa tarde a todos. Eu vou tomar liberdade, Matheus, primeiro te agradecendo aí, eu acho que você já abordou muito bem praticamente todas as questões. Como a gente já está indo aí na segunda semana, praticamente indo para a terceira, né, de que as medidas foram lançadas, a gente teve a oportunidade de detalhar, né, todas as medidas em algumas reuniões. Eu sei que nem todos aqui participaram, mas eu acredito que talvez assim eu proponho inverter um pouco o fluxo, explorar um pouquinho mais as dúvidas e, à medida que tiver algumas dúvidas específicas, eu entro no detalhe dos itens e, eventualmente, alguma demanda que eu não souber de plano para poder, né, esclarecer na vídeo, a gente também se compromete aí com o Cláudio, enfim, envia a equipe nossa aí na Bahia, de depois, né, esclarecer alguma dúvida que particularmente pode acontecer de eu ter alguma dificuldade operacional em especial para poder esclarecer para os senhores. O mais importante é só reforçar que o diretor Matheus já falou, é que a gente procurou pensar em todo o ciclo da contratação do empreendimento, da produção e da fase de retorno. Então, eu até agora, por acaso, estava dando uma repassada aqui. Ao todo, são 25 medidas recentes que nós implementamos e que vêm aí ao encontro, né, de forma a contribuir com a possibilidade de vocês tomarem a decisão de contratar o empreendimento para poder assegurar um funding para o projeto, sem a pressão de ter que cumprir, né, a performance do empreendimento num prazo pré-estabelecido. Depois, medidas que visam aí uma liquidez para o projeto, para que vocês consigam cumprir os compromissos financeiros que são relacionados ao projeto, inclusive pagamento de salário de empregados, e conseguir manter aí a dinâmica de andamento da obra. E, por último, também algumas medidas no período de retorno, que aí é composto pela fase de carência mais a fase de amortização, onde a gente também leva alguns benefícios para que vocês não precisem desembolsar imediatamente de recursos durante esse período de pandemia, para que possam aí aplicar no negócio de vocês e a gente também garantir naturalmente o retorno do nosso capital. Se a gente perceber que há poucas dúvidas, então a gente pode no final, aí, se vocês quiserem, aproveitar o tempo e eu entrar em algumas questões que vocês não abordaram. Mas eu acho que vai enriquecer mais, né, até porque a gente já está na terceira semana, eu passar para vocês e a gente talvez ir aí tentando tirar dúvidas. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum item específico, mesmo que não haja uma dúvida direta, vocês citem. Peçam para que eu fale um pouquinho sobre algum item, que aí eu entro no detalhe. Por mim pode ser, Cláudio. O que você acha aí da gente mudar a dinâmica? Ótimo, que aí cada um vai sugerindo depois a inversão da pauta, tranquilo. Pode continuar, Alisson. Tá aberto aí, tá aberto perguntas aí.
Alexandre Ô, Giba. e Matheus, Gilberto, só lembrando aí uma medida que eu acho importante em relação à pessoa física, eu não sei se Matheus citou aí, que é na concessão de pessoa física em imóvel residencial novo, concluído, a possibilidade de ter a carência de até 180 dias, né? É importante aí para Eu citei a primeira medida da pessoa física, inclusive a carência, muito bem trazido aqui, Giba, obrigado, mas a carência também na fase de obra, tá? Reforçando que a carência são para imóveis novos e a carência também são para imóveis na fase de obra, que é uma demanda muito forte que a gente recebeu logo após o lançamento da carência para imóveis novos e de imediato a equipe aqui da habitação já se aprofundou e já na outra segunda-feira já conseguiu fazer o destravamento aí dos imóveis na fase de obra. Ok. Obrigado. Boa tarde aí, o pessoal da Caixa, Matheus, Alexandre, todos aqui da nossa região. De fato, o papel que a Caixa está tendo nesse nosso período aqui tem sido fundamental para o setor da construção. Nós temos discutido toda semana, a gente tem feito lives aí com o Matheus, com o Jair, com o Alexandre, com a equipe dele, e de fato todos os pleitos que temos encaminhado para as operações contratadas, a grande maioria ou é aceita ou pelo menos está em discussão, e eu acho que esse diálogo tem sido muito positivo para nossas empresas, né? Matheus, Alexandre, aqui na Bahia tem uma característica assim um pouco diferente até de outros estados. Aqui a DEME ele tem um perfil muito do incorporador do SBPE, tá certo? E é um incorporador que a Caixa vem reconquistando ao longo desse tempo, né? Eu acho que o trabalho aí que tem sido feito pelas equipes locais tem reconquistado esse grupo de incorporadores. E além da medida que o Gilberto falou, que atende ao estoque das empresas, independente de ter ou não construído com recurso da Caixa, mas podendo estar com essa unidade livre para gerar contrato, que é importante. Eu acho até que abordar um pouco da campanha seja interessante isso, porque a CEBIC, junto com a Caixa, junto com a Abrainc, desenvolveu para lançar essa semana, a partir de quinta-feira, o lançamento dessa campanha em que os clientes passam a ter, do lado da Caixa, a carência de 6 meses para pagar as prestações, e do lado das empresas, cada um passa a oferecer um pacote de descontos, e vai desde as operações do Minha Casa Minha Vida FGTS para as operações de SBPE, e eu acredito que contemple também a parte de imóveis novos, né? Isso depois vocês podem confirmar, porque eu acho que isso é importante para esse público que está assistindo, né? Agora, igualmente a essas tratativas de quem tem contrato, como há um processo de reaproximação, me permita dizer, entre a Caixa e o incorporador da Bahia, da forma geral, principalmente o incorporador do mercado imobiliário de Salvador, de classe média, com perfil de SBPE, há pleitos, inclusive um deles até fiz chegar Alexandre, ele deu um encaminhamento para ir através da superintendência, de uma revisão de cláusulas suspensivas que permitam às empresas que tenham tido, talvez não esteja o volume de obra, mas esteja com o volume de vendas, ultrapassando o previsto, poder ter uma análise da Caixa e, com isso, dar início às obras, né? Uma outra questão que eu acho que vale a pena também colocar para o pessoal são essas condições que vocês colocaram para quem quer começar agora, né? Prazo de validade das cláusulas suspensivas, as questões de taxas de juros, as novas modalidades de financiamento. Eu acho que tudo isso vai ser de grande valia aí para que os operadores da Caixa consigam ter mais efetividade na aproximação com os incorporadores aqui da Bahia. Então, queria mais uma vez agradecer a vocês. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é fundamental. A gente perturba vocês 24 horas por dia, tudo que chega do Brasil todo, particularmente a mim, tem encaminhado para vocês, e todas as vezes, seja para o Alexandre, seja para o Matheus, seja para o Rodrigo,
ou para o Jair até às vezes, que encaminho, sempre tem a atenção da resposta, da análise, e isso tem sido muito bom no setor imobiliário do Brasil como um todo. Mas eu queria, assim, eu acho que esse público ele quer muito ouvir como fazer hoje, como contratar novo, além, eventualmente, dessas medidas para quem já tem contrato. Entendeu? Acho que se pudesse dar uma ênfase aí, acho que vocês fariam aí um bom esclarecimento. Eu vou falar rapidamente das questões das taxas de juros, porque o ano passado a gente reduziu 4 vezes a taxa de juros do SBPE. Né? Foi uma redução de quase 30% do que a gente operava em janeiro, porque a gente finalizou operando em dezembro. Né? Uma taxa de juros aí hoje que parte de 6,5% na TR, parte de 2,95% no IPCA e de 8% na taxa fixa. Então, são 3 opções que a gente hoje pode oferecer para o nosso cliente. Se me falha a memória aqui, se não me engano, é a única instituição financeira que trabalha com essas 3 linhas hoje, das grandes. E na pessoa jurídica, esse ano, nós também fizemos uma redução significativa na taxa de juros da pessoa jurídica, tanto na TR, e aí lançamos outros 2 indexadores na pessoa jurídica. Hoje a construtora pode optar por IPCA e pode optar pelo CDI. São 2 opções que a gente lançou recente, que estão tendo uma aceitação muito grande, uma vez que vocês têm acompanhado as notícias da economia lá, e a projeção da inflação caiu da faixa de 3%. Hoje a projeção que saiu hoje, inclusive. Com isso, o impacto no IPCA é ainda maior. Por quê? Porque a gente tem um IPCA com uma projeção menor do que aquela que a gente tinha no começo do ano. E isso faz com que você possa fazer uma análise para tomar atrelado ao IPCA, uma vez que a Selic está com projeção de 3% em 2020 e o IPCA também reduziu aquela projeção de 4,25%, 4,5% que tinha aí para 2020, reduzindo assim a projeção da inflação. Então acaba se tornando mais atrativo, uma vez que a TR hoje ela está 0 e ela não é 0. Né? E a gente também pode sofrer oscilações na TR de acordo com os movimentos da economia. Então, Carlos Henrique, em relação à atratividade do que a gente tem de taxa de juros, eu acho que quem fez um estudo aí há 6 meses atrás de lançamento de um empreendimento ou outro, vale a pena voltar para a prancheta, pegar o que a gente tem hoje no portfólio de taxa de juros e recalcular aquilo que estava previsto há 6 meses atrás, que com certeza você vai conseguir fazer um planejamento aí, tanto para tomar PJ quanto emprestar na PF, para que você consiga aí colocar um empreendimento na esteira da sua construtora. Eu vou passar para o Alexandre, e aí eu vou pedir desculpa para vocês que daqui 2 minutos eu entro numa agenda com o MDR, e é um assunto extremamente delicado também e importante, onde vai estar o vice-presidente Jair, o secretário nacional também, o Alfredo, e os diretores lá do MDR, e mais o pessoal aqui de uma outra vice-presidência. Eu não posso atrasar, já estão me chamando aqui. E eu vou passar para o Alexandre, Carlos Henrique, complementar esse teu questionamento e a gente seguir aqui para os finalmente. Pode ser? Obrigado, Matheus. Eu, na verdade, vou complementar apenas e reforçar 2 pontos da fala do Carlos Henrique e do Matheus. O Matheus já colocou muito bem. Recente, a gente lançou as modalidades de contratação da produção de empreendimentos em IPCA e CDI, o que tornou, além da redução que a gente fez também na operação de produção ATR, tanto para plano empresário quanto para apoio à produção no SBPE, competitivo, não só para o mercado, mas tornou essa operação competitiva, inclusive com o próprio FGTS, na operação de produção via FGTS. Então, a gente recente agora, inclusive, fez uma alteração possibilitando que unidades habitacionais com ticket a partir de R$150 mil, a gente já permite que a produção do empreendimento seja contratada no SBPE-PJ, seja apoio à produção ou plano empresário, em que pese entre 150 e 300 mil, eu não tenha dúvida de que o melhor produto é o apoio à produção, pela característica da possibilidade de repasse na planta e a aderência que você vai ter com esse público. E isso vai possibilitar
que a operação seja, quando do desligamento a partir da planta, seja realizada a venda à pessoa física pelo FGTS também. E um outro ponto que eu queria reforçar é que a gente está em novos estudos que a gente vem em fase intermediária dentro dos próximos meses. A gente quer fazer uma reformulação, em especial no nosso produto de plano empresário, mas também em algumas melhorias que a gente tem programado no apoio à produção. Então, como exemplo, a gente tem analisado pontualmente algumas demandas relacionadas àquela composição da matriz de conjugação de variáveis, onde você tem ali o tanto que você anda de obra, o tanto que você apresenta de pessoa física, enfim. Então, a gente tem tentado aí, com muito carinho, analisar a condição do projeto para que a gente possa eventualmente entrar em algum projeto que não esteja necessariamente cumprindo aí aqueles percentuais previstos normativos. Então, aquilo que a gente está podendo, a gente já avança, e outros a gente precisa ir de voto, passar na governança da Caixa para que a gente possa implementar. Mas deixar a mensagem aí que a gente está com eles plenamente em estudo. Mas esses 2 pontos eu queria reforçar, porque são 2 ótimas oportunidades para que vocês possam operar com a Caixa. Não sei se o Matheus quer fazer mais uma fala aí para fechar com o Cláudio, né? A parte dele, mas eu posso continuar mais um pouco aqui. É isso que eu ia te pedir, Alexandre. Você continuar mais uns 15 minutinhos aí com o pessoal, pede para o Ministério da Economia esperar um pouco aí, para a gente dar uma atenção aqui para essa live com a Demi. Claro. E só queria me colocar à disposição aí, Cláudio, de vocês, pessoal dos construtores aí da Bahia. A gente se coloca à disposição aqui, a habitação da Caixa, e eu sei que a rede de varejo também. A gente está aberto às sugestões, às críticas. Felizmente, têm sido críticas extremamente construtivas, sem demagogia nenhuma e sendo bem transparente, como ao longo desse tempo vocês aprenderam a conhecer nosso time aqui. A gente é bem transparente, o que pode, o que não pode, a gente já fala que de imediato que já não vai dar certo, já parte para outra solução, vida que segue, a gente não fica ali cozinhando aquilo que não deu certo. Não deu certo, não deu, vamos procurar alternativa, vida que segue, a vida como ela é, e é assim que tem dado certo, e é assim que a gente tem conseguido implementar as coisas de imediato. Sabe por que às vezes a gente perde muito tempo tentando fazer algo que, se a gente já tivesse focado em outras coisas voltadas à inovação, em maneiras diferentes, a gente conseguiria solucionar aquele problema de uma forma diferente. E isso tem dado certo, graças às sugestões e críticas de vocês. Dois recados que eu queria dar antes de desligar, que já estão me chamando lá. Primeiro é voltado à utilização dessas ações, né? Todas essas ações, ou a grande maioria delas, Simone, Carlos Henrique, Cláudio, o pessoal que está ouvindo aqui, muitas delas são ações que podem ser duradouras, se utilizadas da maneira correta, com moderação, com estudo e da maneira com que a gente consiga fazer que o empreendimento continue, que o fluxo financeiro do empreendimento e da construtora continue, que a gente dê desligamento para as pessoas físicas de uma maneira sustentável. São ações tanto de prazo, quanto de prorrogação de cronograma, quanto de liquidez para a empresa. Muitas dessas ações, elas tendem a continuar, se quando a gente olhar para trás e falar, foram ações que foram utilizadas da melhor maneira possível e são ações que a gente pode continuar a fazer. Então, por isso que nós insistimos no estudo detalhado dentro das empresas de vocês, qual é a melhor maneira de se utilizar e a melhor forma de se utilizar essas 25 medidas que a gente está trazendo. O Alexandre fez questão de pontuar, mas mais de 20 medidas que a gente está trazendo para vocês. E o outro ponto é reforçar a parceria. Quando eu trago reforçar a parceria, a gente já vem de uma parceria muito grande. Caixa, setor da construção civil. Hoje, nós aplicamos mais de 90% do recurso de FGTS do orçamento que nos é destinado em 2020. Se a gente puxar historicamente, a gente já faz essa aplicação desse orçamento. Só que no momento de pandemia, quem que é o principal banco que está ao lado do setor da construção civil com todas essas medidas? É a Caixa Econômica Federal. Então, a gente tem
um sentimento de gratidão muito grande pelo setor, por essa parceria ao longo desse tempo. E por a gente ter dado a mão para vocês e por vocês terem dado a mão para a gente nesse momento de travessia tão importante que a gente enfrenta, tentando preservar emprego, tentando preservar as vendas, tentando preservar os processos, as condições que a gente tem hoje dentro da Caixa e dentro das construtoras, a gente pede que esse sentimento de gratidão e de parceria se renove e se reforce ainda mais passada essa crise. E que quando a gente olhar para dentro da nossa construtora, a gente olhar a Caixa como um banco que vai te atender na SBPE com as melhores taxas e com os melhores processos, te atender na FGTS com as melhores taxas e com os melhores processos, e que você faça questão de estressar até o final para que seu cliente pessoa física faça o financiamento dele na Caixa e seja correntista da Caixa. É a única coisa que, passar desse momento e a hora que olhar para trás, você vai falar assim: quem esteve comigo? Quem que criou as melhores medidas e as medidas que para o meu segmento e para a minha empresa são importantes para que eu passe essa situação da melhor maneira possível? É a Caixa. Então, é esse pedido que a gente faz, da utilização das medidas com moderação e com muita responsabilidade, que a gente sabe que vocês têm, e passado esse momento, é que a gente olhe e reforce essa parceria ainda mais e que a Caixa seja, de fato, o primeiro banco das empresas de vocês. Tanto nos empreendimentos, quanto nas pessoas físicas, quanto nos financeiros das empresas de vocês. Esse eu acho que é uma das grandes moedas de troca que a gente vai ter no setor. Tá bom? Do mais, eu agradeço demais e passo a falar para o Alexandre aí para dar seguimento a essa live. Cláudio, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Carlos Henrique. Obrigado a todos que estão acompanhando aí. Simone, contem muito com a gente, tá bom? Obrigado, Matheus. E acho que vocês estão no caminho certo mesmo. Acho que a melhor forma de conquistar o cliente é mostrando e fazendo ação, né? Mostrando a ele que você está do lado dele. Eu tenho certeza de que os nossos consultores e associados vão continuar a corresponder aí a essa expectativa nesse momento de dificuldade que a gente está passando. E também, a gente já soltou a circular aí para os nossos associados também, falando sobre a campanha do Vem Morar. A gente vai ter mais uma grande oportunidade de fazer negócios junto com essas ações. Obrigado, Matheus. Obrigado. Alexandre, você pode continuar aí, por favor. Bom, ok. Na verdade, Alexandre, exatamente. Caso ninguém pergunte nada, eu vou explorar algumas coisas. Senão... Espera que tem mais um participante. Azevedo, quer fazer uma participação, quer lhe fazer algumas perguntas. Azevedo. Boa, Cláudio. Mais uma vez aí a Demi fazendo um papel importante aí de trazer a gente com um grande alavancador desse nosso mercado, que é a Caixa Econômica. Um abraço aí para todos, muitos amigos. Mas eu queria fazer duas perguntas propriamente ditas. Uma que se refere à portabilidade. Eu tenho percebido muita gente, até por conta dessas condições diferenciadas que a Caixa está colocando, como sempre, é sempre a primeira que se coloca à disposição do mercado imobiliário. E o que eu percebo é que muita gente tem procurado, buscando essa portabilidade, trazer os seus financiamentos para dentro da Caixa. E eu queria saber com que canal a gente se comunica para poder fazer isso. E o segundo ponto que eu estava querendo colocar é que por algumas vezes foi colocado no sentido de que a Caixa estava vendo alguma coisa voltada aos loteamentos imobiliários e queria saber, Alexandre, se alguma coisa já foi pensada nesse sentido, que também é um caminho muito interessante aí de muitos empreendedores dessa área buscando um apoio desse banco que sempre está disposto a dar mão ao mercado imobiliário. Só isso. Obrigado. Ok. Simone ou equipe, vocês querem falar sobre a questão dos canais da portabilidade ou posso fazer uma fala em retorno aí a pode fazer, Alexandre, pode seguir aí. Tá ok, então. Obrigado, Azevedo, pelas perguntas. Sobre a questão da portabilidade, nós fazemos naturalmente, inclusive diante das alterações de taxa, com redução, né, que nós implementamos nos últimos meses.
se tornando aí, em alguns momentos, a melhor condição. E, no geral, permanecemos com a melhor condição. Muitas vezes não apenas de entrada, mas pelo menos na manutenção, com certeza, pela característica da nossa implementação, que ela é perene ao longo do tempo, diferente de outras instituições que mudam a condição de acordo com a mudança do comportamento do cliente. Mas, enfim, por outro lado, nós temos uma postura de não atuar de maneira necessariamente agressiva nesse processo. Eu acho que o mercado ele tem déficit, ele tem demanda para todos. Então, a gente prefere atuar sempre mais fortemente na concessão da produção de novos empreendimentos, na contratação de novos clientes pessoa física, no repasse deles, inclusive no individual, na compra de imóveis usados ou até de imóveis novos produzidos em outras instituições financeiras. Esse é nosso foco. A portabilidade ela é uma consequência daquilo que a gente oferece, então a gente não tem, digamos assim, uma estratégia ativa. Nossa estratégia é uma estratégia de ter um bom atendimento na recepção e aí na demanda para que o cliente possa aportar para a Caixa. Assim como nós também, quando há uma solicitação de portabilidade da Caixa para outro banco, a gente também não impõe nenhum empecilho. A gente tem até uma política de retenção, mas é uma política que eu entendo que é adequada diante daquilo que a gente oferece, tanto que, olhando em âmbito nacional, os valores são irrisórios em relação àquilo que a gente contrata na concessão no dia a dia. Em relação ao loteamento, Azevedo, nós temos essa operação, a gente implementou aí há cerca de 2 anos ou 3, aproximadamente 2 ou 3 anos, um produto para atender loteamento, porém, ele de fato hoje ele ainda não é um produto aos moldes daquilo que é o que a gente entende que tem melhor condição de oferecer para o segmento. Em especial, ele está precificado hoje fora da nossa realidade, então a gente vai ter que passar por um processo de precificação, e ele também tem uma série, foi o que foi possível à época, uma série de exigências relacionadas a questões de garantia que, de certa forma, inviabilizam. A gente tem algumas operações contratadas, mas eu diria que a gente teria que, se quiser entrar nesse mercado, reformular totalmente e ofertar para vocês um produto mais adequado à nossa realidade atual. Quando eu falo de garantia, é pela característica que o mercado de loteamento se tornou. Porque hoje, como o loteamento, você tem as matrículas todas individualizadas e o mercado ele tem a política de fazer aí a compra e venda e hoje fazer os registros das garantias e, inclusive, vender isso a mercado, né? Acho que assim funciona muito. Então, a gente meio que concorre com esse mercado, até porque a gente exige todas as garantias, todos os ativos em garantia à nossa operação, que inviabiliza a forma que vocês hoje, a maioria, em regra, têm operado. Mas, caso alguém da Bahia tenha algum loteamento, queira fazer um exercício conosco, será um prazer. Eu gostaria até de acompanhar a contratação da operação para que possa, inclusive, nos ajudar como case para a gente poder estar desenvolvendo o produto. É uma opção, a gente teve que optar em trabalhar a precificação do apoio à produção e do plano empresário no ano passado, diante das instâncias de governança da Caixa. Agora nós tivemos, durante esse início do ano, de implementar aí só em PJ, né, reforçando o que o Matheus falou, ele falou mais de 20. Só em PJ eu contei 25 medidas recentes que a gente teve. E, naturalmente, a gente acabou tendo que postergar melhorias no nosso plano empresário e, por exemplo, a operação de loteamento, que é algo que está em permanente estudo para que a gente possa desenvolver melhor esse produto, sim. Mas ele é um produto que ele tem um mercado, de fato, diferente, e por isso que não há nas instituições financeiras ninguém que opere diretamente. É um produto que ele tem uma veia muito forte pela característica de ir, inclusive, para algumas operações de mercado de capitais. Ok? Marco Vieira Lima. Agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que nós, da MVL, e aqui eu não sei se o pessoal da Peli está aqui também, em Nova,
mas é com quem a gente faz a parceria já de alguns empreendimentos. A Concreta, que está aqui também, já fizemos coisa junto. A nossa parceria com a Caixa ela é muito forte, muito intensa, que já passou pelo produto de Minha Casa Minha Vida, faixa de 0 a 3. Fizemos o econômico também no sistema do associativo e recentemente inauguramos aqui no estado o apoio à produção, um empreendimento que foi um sucesso de vendas, também quitação do mútuo dentro do prazo. Quer dizer, a gente tem operado com a Caixa com relativo sucesso, encontrando nela sempre uma resposta para quando a gente precisa do apoio. E aí, só estendendo, não é só nesse momento de dificuldade, mas em todos os momentos da história da dificuldade, quem estava com a Caixa pôde ver como ela atuou diferente da maioria dos bancos, principalmente dos bancos privados. Então, em relação a isso, eu fico muito à vontade também de fazer as críticas, porque a gente tem uma parceria muito forte e eu acho que intimidade para isso. Nesse produto que foi feito agora, nesses incentivos, um dos incentivos que veio foi para permitir que as obras novas e os empreendimentos em lançamento tivesse um apoio de recurso para que o incorporador não precisasse usar o recurso próprio nesse início de obra. E a gente está exatamente nisso, no empreendimento nosso novo, que é o Jaguar, empreendimento de apoio à produção, aonde a gente tem 59, alguma coisa por cento de venda, mas ainda muito no início da obra, chegando aí perto de 5%. Então, a gente não atinge a cláusula resolutiva que está em contrato dos 15% de obra, mas a gente tem quase que o dobro de venda, com a carteira toda feita dentro da Caixa, uma carteira super saudável, adimplente, que é muito fácil de ser verificada porque ela está toda dentro da Caixa, mas a gente fica impedido de ter esse benefício e esse apoio tão importante num momento como esse, de ter uma injeção de recurso com o capital da Caixa e não usando o capital próprio. Já foi dito aí que seria passível de análise, mas eu ainda não entendi como é o caminho, o que é que a gente tem que fazer. A gente já fez o pleito aqui, eu acho que até o Carlos Henrique, o exemplo que ele deu aqui foi do nosso empreendimento, eu acho que foi, porque coincidentemente eu conversei com ele, pedi também essa ajuda a ele. Nós já fizemos o pleito junto à superintendência local, mas eu acho que esse é um assunto que deveria ser tratado não caso a caso, mas de uma forma mais geral, porque outros tantos devem estar na mesma situação que a gente. Lógico que é importante analisar também os riscos da Caixa. Era isso aí. Obrigado, Marcos. Eu até imagino, até pela equipe toda da Simone, né, que está conosco aqui, também nós temos os colegas aí do Banco de Atacado, eu não sei exatamente quem te atende, mas foi ótima a tua colocação para reforçar que este exemplo que você trouxe, ele é de fato um dos exemplos, uma das situações que a gente tem analisado pontualmente, tá? Então, o caminho ele é ou pela sua agência empresarial ou pelo superintendente executivo da habitação, e ele nos demanda aqui na nossa Gerência Nacional de Habitação Pessoa Jurídica para que a gente faça a análise dessa composição, dessa matriz e avalie aí a pertinência de seguir com o empreendimento. Temos já alguns casos de sucesso, e aí eu, na verdade, se alguém quiser reforçar aí, se já enviou para a gente ou se recebeu e está analisando, até porque o que a gente sempre orienta e pede é que os nossos colegas na ponta eles não sejam só meros repassadores. Então, é fundamental que esses pleitos eles analisem e tenham também, formem a opinião, se diante do caso concreto, se eles também são favoráveis. Então, é importante, aí, eventualmente, pode estar ainda até numa avaliação local, o que é justo e correto, porque o que a gente espera é que sejamos, de fato, consultores aí no dia a dia na ponta. Mas, se alguém quiser
falar um pouquinho, é possível que esteja aqui na áudio, fique à vontade, conforme o Marcos falou, para nós aqui é um diálogo extremamente enriquecedor, a transparência também. Oi, Alexandre, a gente já vinha construindo aí com o Michele, tá? Essa demanda, e depois aqui dessa vídeo eu já alinho contigo também, tá? Mas o pessoal já tinha conversado com a gente e a gente já está em tratativa. Maravilha, estamos aí. Ótimo. João Pedro está aí, João? João Pedro está na Jura? Cláudio, a oportunidade de estar participando aqui com vocês. E a minha pergunta, ela é bem parecida com a de Marcos. A gente tem um contrato também de apoio à produção, foi assinado recentemente com a Caixa, até com a presença do Bruno. E uma das condicionantes, na verdade, a única condicionante que impede a nossa primeira medição é o repasse, né, do crédito associativo para a Caixa. E a gente tem encontrado uma certa dificuldade, na verdade, em fazer esses repasses nesse momento. E eu queria entender de vocês o que pode ser, se há alguma solução para flexibilizar isso, para acelerar esse processo, porque a gente já cumpriu todas as mais condicionantes também, o Pimenta tem 55% de vendas, enfim, a obra já avançou legal também, então eu queria saber quais as soluções podem ser adotadas para facilitar essa comunicação entre o correspondente, a Caixa e o cliente. Porque, primeiro, obrigado, acho que é interessante a gente explorar um pouco esse assunto. Me parece que você está fazendo referência à demanda mínima. Eu estou acreditando que eu entendi que seja isso. Mas eu teria que ter o caso concreto mais na mão para poder tentar entender qual que é, de fato, o dificultador. Talvez aí quem te atende no dia a dia possa complementar a tua dúvida, se for para nós aqui, que eu tento contribuir. Eu não sei exatamente se o pessoal que te atende também está com esse projeto aí na mão aí. João, seu empreendimento é Camaçari? Mata de São João, em Açaí. Está conosco aqui também na Superintendência de Habitação de Salvador. João, depois aqui da link eu já entro em contato contigo e a gente alinha melhor, tá? Perfeito, excelente. E eu estou à disposição, tá? Bruno, João, enfim, para a gente aqui é um prazer no que a gente puder tentar contribuir. Mas, em princípio, me deu a entender de fato... É demanda mínima. Isso, que é demanda mínima, pelo que eu entendi, e que tem, de fato, um operacional pesado e precisa realmente aí que o Bruno, junto com a equipe aí do varejo, consiga dar encontrar aí uma sinergia adequada para a gente poder ter sucesso, tá bom? Mas acho que é por aí. Vamos seguir? Gente, Matos. Eu? Isso. Alexandre, boa noite. Boa noite, Vicente. Gostaria de parabenizar aí a Caixa por todas essas ações que se chegam numa boa hora, né? Dentro desse turbilhão de problemas aí que se aparece aí no mundo, e a Caixa está, eu acho que ajudando a construção, que talvez seja um dos segmentos de maior propriedade para alavancar essa retomada aí do país, da parte econômica, né? Então, eu quero aproveitar para felicitá-lo e, ao mesmo tempo, diante de tantas ações, eu queria ver com você como é que está essa coisa da aprovação da contratação, né, nesses comitês lá de Brasília, porque estou aí nesse aguardo aí, ansioso para que a gente possa, depois de vencido aqueles assuntos que a gente já veio tratando, como é que a gente pode dinamizar isso aí para que a gente entre nessa onda aí também, né? Bacana, Vicente. Prazer falar com você aí. De fato, conforme a gente está endereçado lá, a gente acredita que vai seguir bacana em frente com a nossa parceria de sempre, né? Temos aí algumas coisas para poder contratar. Eu tenho acompanhado aí com a Aurelita, me parece que está caminhando bem alguns projetos. Fico feliz com isso. Em relação aqui a Brasília, eu queria só fazer distribuir algumas questões, né? Primeiro, a gente tem uma comissão de negócios da habitação, que ela deve, inclusive, encerrar a sua
participação aí no início do mês de maio, e que é uma comissão que, na prática, ela não é para que interfira no andamento do processo, e a gente tem conseguido ter sucesso de garantir que a comissão em si não interfira no andamento do processo. Obviamente, ela contribui com tanto o aspecto de reciprocidade, mas também com o aspecto de conformidade. A gente tem, de vez em quando, a gente pede alguns esclarecimentos, a equipe aqui, né? Na verdade, a gente Brasília, que eu estou falando por Brasília da Caixa. E a partir de maio, e já agora, a gente tem aí uma diferença na tramitação de alguns processos, porque nós passamos a ter duas redes, uma rede de varejo e uma rede do banco de atacado. A nossa rede de varejo, eu até, assim, como já tinha um histórico de andamento desses processos, e também pela característica das empresas, não tem tanta demanda que venha para Brasília, então a maioria das contratações das pequenas empresas que estão com a rede de varejo, até eu não tenho nenhum histórico de nenhum tipo de, eu vou falar entre aspas aqui, né, de ruído no processamento das informações. Então eu imagino que o que a gente esteja fazendo referência sobre Brasília aí, tirando a comissão de negócios, que não é para que seja problema, e tirando a tramitação da rede de varejo, nós, com a reestruturação e a criação do banco de atacado, foi criada uma estrutura e foi criado todo um novo processo de tramitação de operação das empresas com faturamento acima de 30 milhões ano. E essa tramitação, de fato, por ser um processo novo, né, inclusive para as pessoas aqui das áreas lá do Banco de Atacado de Brasília, a gente percebeu essa necessidade, até aí, pelo diálogo que a gente tem permanente com vocês, e a gente acordou lá com a equipe, inclusive a partir de quarta-feira agora, a gente vai estar com um colega nosso aqui da área de produto, atuando em conjunto, apoiando diretamente lá a gerência nacional que cuida do processamento dos votos do atacado, para que a gente, das empresas de atacado, né, do banco de atacado, para que a gente possa apoiá-los tecnicamente durante um prazo, até que ocorra aí uma capacitação e até que o processo, inclusive na interlocução com outras áreas da Caixa, e toda vez que um processo vem para Brasília, a gente tem uma coisa chamada parecer síntese. O que é isso? É um parecer que algumas áreas da Caixa têm que emitir um opinamento sobre a contratação daquela operação. E a gente está apoiando lá essas equipes, tanto na análise dessas demandas que estão em tramitação, quanto na interlocução com as demais áreas. Iniciaremos isso a partir de quarta-feira, para a gente poder, mais uma vez, eu repito, entre aspas, reduzir eventuais ruídos no processamento dessas operações que, de fato, vem ocorrendo ao longo do tempo. Essa é uma das ações importantes que a gente entende que a gente vai poder contribuir aí com as equipes das agências empresariais que estão aí. Se eu não conseguir responder por completo, eu peço que vocês, ou até os colegas da Caixa, possam especificar alguma questão, que aí eu exploro um pouco mais ela. Tá bom, eu acho que a coisa está andando normal. Tudo que foi solicitado já foi enviado. Só espero que a gente dê celeridade aí agora. Bacana. Tá, obrigado. Viu? Assumo o compromisso aí com os colegas da rede, tá? Tanto de varejo quanto do banco de atacado. Aquilo que depender de nós aqui não se justifica estar parado, não. Tá bom. Beleza. Muito obrigado. Você mandar para a gente seu contato, né, para que também, caso seja necessário falar contigo, a gente também possa estar mais próximo, mais rápido. Não, ok. Eu vou tomar liberdade, Cláudio, só de ter uma pergunta do Dario aqui, Dario Tavares. Vou tomar a liberdade de aproveitar a pergunta dele que está no chat, tá? Combinado. Eu acho que é uma pergunta importante aqui para esclarecer alguns pontos. Eu percebo que há bastante confusão, às vezes, na nossa comunicação em relação à diferença entre pausa e carência, tá? Então, ambas ocorrem, digamos assim, nas mesmas fases do contrato. Quando você está, por exemplo, em fase de obra, a carência ela está aprovada hoje por 90 dias e a carência, a pausa, até eu estou, na hora de falar aqui, estou me sabotando, tá vendo? Então, assim, a pausa está hoje aprovada por 90 dias e a pausa ela é uma pausa completa de todas as despesas do contrato, por 90 dias, o que é incorporado ao saldo devedor e depois diluído aí nas demais prestações.
a carência, pela característica conceitual de carência, ela, no período de carência, não ocorre pagamento de juros de obra, mas ocorre pagamento das tarifas e pagamento da tarifa de administração do contrato, né? E pagamento do seguro também no período de vigência da carência. Então, é importante só... E a carência, ela vai ser válida por 180 dias. Então, só repetindo, até porque eu me confundi no início, pausa por 90 dias, pausa por completo contrato. Carência por 180 dias, nesse período deixa de se cobrar juros de obra, por exemplo, do cliente que estiver em fase de obra. E, naturalmente, deixa-se, se for um individual, de cobrar prestação por um período de 6 meses também. E aí, nesse período, vai haver pagamento de seguro e taxa de administração. Era isso sobre meu contato. Meu contato, assim, é público para todos. Tem vários aqui, inclusive, que tem, não tem problema nenhum. Enfim, meu nome é Alexandre, o meu telefone é 61 99232-1804. A única coisa que eu peço aí é que, eventualmente, Cláudio, eu costumo ter na relação com a CEBIC uma centralização das demandas, até para facilitar o controle e o retorno para vocês, via lá a comissão que o Carlos Henrique preside. Então, isso facilita a nossa comunicação, até porque muitas vezes a demanda de ela é uma demanda que vai servir para todos, e ninguém melhor do que a CEBIC depois de disseminar, mas eu também me coloco à disposição da ADEME, e aí eu só pediria, assim, responderei sempre a todos, vários aqui eu já avisei, tem meu celular, mas preferencialmente naquilo que vocês quiserem consolidar também aí pela ADEME, em você ou alguém que você indique, eu acho que enriquece, porque muitas vezes a demanda de ela pode ser compartilhada com os demais também. Fico aí à disposição. Obrigado, Alexandre. Vamos fazer assim, a gente centraliza na ADEME e, em contato outro que precise depois de um esclarecimento maior, a gente te repassa o contato também do nosso associado. Simone, quer falar mais alguma coisa? Sim. Cláudio, agradecer aí ao pessoal da Viab, Matheus, Alexandre. Eu posso também até compartilhar, Alexandre, como você falou já aí, seu telefone, eu compartilho aqui o seu contato com o Cláudio e, de repente, ele pode fazer a distribuição aí, mas agradecer, reforçar aí que a rede de varejo, né? Hoje a gente tem a rede de varejo atendendo as construtoras e também a rede de atacado, mas todos uma caixa só, né? Então, fortalecendo aí todo que já foi falado pelo pessoal, o nosso compromisso em aumentar aí o relacionamento e dar mais celeridade aos negócios. Então, te agradecer aí, Cláudio, e também deixar o meu contato, vou compartilhar o contato dos superintendentes executivos de habitação com você, para que a gente aproxime ainda mais aí toda a interlocução. Obrigado, Simone. Alguém mais quer fazer alguma participação aí, aproveitar os últimos minutos? Mais uma vez, agradecer aí essa disponibilidade da Caixa, tudo que o Alexandre falou aí, o Matheus, a Simone. Eu sou testemunha da dedicação deles em buscar atender, né? Eu falo aqui como cliente da Caixa, pela Gráfica Empreendimento, mas falo também pela CEBIC, lá na Comissão de Habitação e Interesse Social, né, que mantém sistematicamente reuniões e grupos de trabalhos constantes com a Caixa. E nesse período da pandemia temos feito aí uma interação quase que diária através da Vice-Presidência de Habitação. E como foi bem dito, eu até me reservo um pouco mais porque ainda sou um pouco Caixa. Tenho 15, 16 anos quase que eu saí da Caixa. Mas como disse Hereda, no dia que saiu, a gente sai da Caixa, mas a Caixa não sai da gente. Então, é complicado ficar defendendo ela dessa forma. Mas eu sou suspeito, mas eu vou dizer. De fato, a Caixa é quem está presente, na pandemia e sem pandemia, principalmente para o Norte e Nordeste. São poucas as cidades do Nordeste ou do Norte que os bancos privados atuam. Aqui na Bahia mesmo, salvo Salvador, região metropolitana, Feira de Santana, e olhe lá, se conquista, pode entrar. Então, a Caixa está presente em todos os municípios,
E isso é importante que a gente tenha essa clareza, porque principalmente o recurso do FGTS, né, que eu acho que tem muito perfil da nossa população, esse papel da Caixa de estar presente no Brasil inteiro é fundamental para todos nós. Então, Alexandre, obrigado a você, obrigado à equipe de habitação, Simone, pela rede, o Dácio, o Ismael, o Gilberto, o Ito, né? Todos eles aí que compõem a rede de habitação, o pessoal da GIAB. Aqui a gente fala pouco de problema, você já viu, eu participo desses grupos nacionais, normalmente é uma romaria de problemas. Aqui tem pouco problema porque as pessoas da Bahia, de fato, são diferentes, né? Todos que passam aqui pela GIAB, pelas SR, na verdade, têm um carinho especial no relacionamento e constrói, de fato, soluções. Eu acho que isso, por isso, faz uma diferença grande quando a gente escuta os empresários daqui, quando a gente escuta os empresários de determinados estados, que é uma romaria de problemas. Que, graças a Deus, nós temos soluções. Esse é o papel da Bahia. Obrigado, Carlito. Você está certíssimo. Realmente, a gente no Nordeste sabe com quem a gente pode contar é com a Caixa, né? A gente sabe das dificuldades que tem com os outros bancos, que deviam até se inspirar um pouco nas ações que a Caixa vem fazendo para minimizar esses impactos que a gente está sofrendo aí. Então, antes de encerrar, saber se alguém quer falar mais alguma coisa, para agradecer aqui nossos amigos da Caixa. E vocês estão mais cientes ainda que eles estão disponíveis para ajudar e contribuir, não só com as medidas, mas com as implementações dessas medidas. Eu acho que isso é que é o fundamental, num curto espaço de tempo, para que a gente consiga fazer o nosso negócio, manter a sua atividade. Então, obrigado, Simone, Alexandre, Gilberto, Pedro, Bruno, né? Matheus, que já saiu. Não sei se eu pulei mais alguém aí da estrutura de vocês, mas muito obrigado mesmo, foi muito importante para a gente. Era uma necessidade até da gente aqui. Muito associado me perguntava, pô, quem é agora na Caixa, né? Mudou e a gente não tem mais o contato e tal. Então, foi bem importante e fundamental, acho que esse contato, e a gente está junto. Eu acho que tem mais uma última pergunta que botaram aqui na última hora, viu? Está no grupo. Deixa eu ver. Aqui de Juliana. A prorrogação da carta de crédito para mais 2 meses é somente para as cartas vencidas a partir do dia 16 de abril? Essa pergunta é pessoa física, acho que passou uma orientação hoje, mas eu vou tentar até respondê-la e vou procurá-la aqui. Eu trabalho com pessoa jurídica, mas se eu não me engano é a partir de 16 de março. Mas eu faço questão de procurar aqui para não ter dúvida. Quer me ajudar aí? Alguém que já saiba, Carlos Henrique? É dia 16 de março mesmo, viu? É pessoa física? Essa pergunta aqui é para pessoa física, tá? É 16 de março mesmo. Isso. É isso mesmo. Beleza. Então, todas as validades do crédito que venceram a partir de 16 de março foram prorrogadas aí, foram prorrogadas por mais 2 meses de validade dentro do sistema de habitação. Ótimo. Acho que Isso. aí A prorrogação vale por 90 dias a partir de 16 de março, correto? É 90, na verdade, né? Isso. Beleza. Então, até junho, até perto do São João, está todo mundo garantido. Isso. Tá bom, gente. Obrigado, viu, mais uma vez a vocês. Boa tarde. Espero estar revendo vocês todos bem num curto espaço de tempo aí, com novos negócios e num clima ainda melhor do que desse que as nossas medidas aí nos trouxeram um grande alívio e uma grande contribuição para o nosso setor. Uma boa tarde. Cláudio, Oi, Cláudio, desculpe ele atrapalhar, porque me veio aqui agora uma pergunta, é simples. É saber aí da Caixa, depois dessas medidas todas, e ela deve estar fazendo um esforço grande para atender isso, se ela ainda tem apetite para novos negócios. Se temos apetite para novos negócios. Muito obrigado pela pergunta. Temos bastante apetite. Tá? A gente entende que... E eu acho que as coisas começam a sinalizar para isso, de que a gente vai superar esse momento dessa doença
como a gente, por incrível que pareça, no nosso país, a gente sempre teve esse histórico de conseguir, eu diria, superar as dificuldades que a gente tem no dia a dia. E eu tenho plena convicção de que a Constituição Civil vai voltar ainda com muito mais força a hora que essa questão estiver estabilizada, né? E a gente não está esperando para poder tomar essa decisão, não. Por isso que nós tomamos essas 25 medidas em pessoa jurídica para trazer, aí, assim, dar condição para o cliente que opera em SBPE, que não operava conosco, a gente está convidando para que venha, sim, operar conosco. FGTS, a gente está firme operando, inclusive, para conhecimento dos senhores, no primeiro trimestre, aí já pegou todo praticamente, pelo menos uma quinzena de março, nós operamos quase o dobro daquilo que a gente operou no ano anterior em SBPE e operamos em FGTS, acho que uns 30% a mais do que a gente operou também no ano anterior. E mesmo diante do problema da pandemia, a nossa operação ela continua em volumes muito próximos de antes do período da pandemia, tanto no que se refere à entrada de processos pessoa física, andamento de garantias, e com tudo aquilo que a gente lançou de SBPE, em especial, por que eu falo SBPE? Porque o FGTS nós vamos aplicar o orçamento integral, eu não tenho dúvida disso, e ele vai ser igual ao do ano passado, então ele não será maior. Agora, em SBPE, a gente dobrou de 2018 para 2019, e nossa intenção é dobrar novamente de 19 para 20 a aplicação de recursos de SBPE. Por isso que a gente está com taxa PJ competitiva, por isso que a gente está dando carência para que vocês tomem decisão de início de obra, por isso que a gente está prorrogando suspensiva, por isso que nós prorrogamos todas as pareceres, jurídico, risco, engenharia, por isso que a gente lançou novas modalidades de produto em PCA, em DI, enfim, por isso que a gente está analisando individualmente essas demandas, conforme a do colega, sobre a questão de percentual de obra executado. Por isso que nós prorrogamos o laudo de avaliação de engenharia nesse período, para que vocês não percam a oportunidade de tomar a decisão de contratar. Então, estamos, sim, com uma força muito grande para esse ano de 2020 aí. Era isso. Agradecer aí, a resposta não podia ser outra, até porque a Caixa sempre na frente, ela que puxa o mercado, ela que, na verdade, segura nos momentos difíceis e puxa o mercado para que outros bancos também venham, porque a gente sabe que a Caixa, ela sozinha não consegue abarcar todo o mercado, mas ela é a diretriz e ela é que mostra o caminho e todos os outros bancos vêm atrás, puxado pela Caixa. Então, obrigado, parabéns a vocês. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Muito boa tarde para todos. Obrigado mais uma vez à Caixa e vamos em frente. Um abraço. Obrigado. Tchau, Boa tchau. tarde. Obrigado, Boa Simone, noite. pelo convite. Obrigada. Boa tarde, até mais.